Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este tutorial em Adobe Premiere Pro. Aqui quem fala é João Alberto e hoje nós vamos aprender algo bastante interessante, que é utilizar efeitos com máscaras e tracking. Ou seja, eu vou aplicar um efeito, dentro deste efeito eu terei a opção de criar máscaras e fazer um mapeamento utilizando tracking. Aqui eu tenho essa sequência como exemplo. Olha só que interessante. O que foi feito aqui? Eu apliquei duas máscaras, no caso dois efeitos. O primeiro efeito da primeira pessoa é o Mosaic e o segundo é o Gaussian Blur. Se vocês perceberem, os efeitos estão acompanhando a face das pessoas. No nosso caso, a gente tem o objetivo de ocultar a face delas. Eu vou vir aqui e expandir o efeito para vocês entenderem como ele funciona. Olha só. Eu expandi o efeito Mosaic, que é o da primeira pessoa. Olha só que interessante. Aqui no Mask Path, que são os pontos dessa máscara, vocês podem ver os keyframes que foram criados no tracking, ou seja, no mapeamento. Se eu clicar aqui sobre a máscara, vocês podem ver que a máscara está acompanhando o nosso trajeto, que é o rosto desta pessoa. Da mesma forma funciona com a outra pessoa. Eu vou vir aqui nessa sequência chamada Cena Ação Brian. Este aqui é meu amigo, o Brian. E neste vídeo nós teremos o mesmo objetivo que no vídeo anterior, que é ocultar a face do ator, no caso, Nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos aplicar o efeito Mosaic. Eu vou vir aqui em Effects. Vou vir aqui em Mosaic. E vou arrastar sobre o nosso vídeo. Ótimo. Agora aqui nós temos algumas propriedades. Olha só. Nós temos aqui blocos horizontais e blocos verticais. Nos blocos horizontais eu vou colocar o valor de 80. Blocos verticais vou colocar o valor de 80. Perfeito. Como a gente vai criar as máscaras? Aqui, nós temos dois ícones, elipse e o retângulo. Se eu clicar sobre elipse, ele já vai criar uma máscara em forma de elipse. Olha só que interessante. Podemos criar mais máscaras. Eu clico novamente, temos mais elipses. Posso alterar o tamanho, redimensionar, enfim. Posso criar retângulos também e personalizar ele. Ou seja, ajustar ele de acordo com a nossa necessidade. Eu vou apagar aqui essas duas máscaras de exemplo e deixar apenas esta primeira. Então, o que nós devemos fazer aqui? Pegar essa máscara e colocar sobre a face do ator. Eu vou segurar aqui a tecla Shift e quando aparecer este cursor aqui, quando ele ficar nesta forma, basta vocês clicarem e arrastarem. Ele vai diminuir a máscara de forma proporcional, olha só. Vou vir aqui, ok. Venho na mãozinha e arrasto para o nosso trajeto, que é o rosto do Brian. Vou desativar o efeito para fazer uma regulagem melhor aqui, Colocar em cima do rosto. Vou diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada. Bom, acho que já está ok. Como nós vamos fazer o tracking? Primeiro aqui eu vou ativar o efeito novamente. E aqui, nas opções do Mask Path, temos aqui estes ícones, olha só. São ícones exclusivos para o recurso de tracking. Eu posso vir aqui, ativar o reloginho e animar frame a frame. Mas nós temos os recursos de tracking. Primeiro recurso aqui, vou vir nessa ferramenta aqui, método de tracking. Nós temos aqui três opções. Eu tenho a primeira opção que é Position, ou seja, qual o método que esse tracking vai ser feito dentro de nosso vídeo. Ou seja, como a máscara vai comportar dentro desse vídeo. Eu tenho aqui a primeira opção, Posição. A posição são as posições X e Y. Posições horizontais e verticais, ou seja, a nossa máscara vai andar apenas em eixos 2D, X e Y. Posição e rotação, ou seja, eixo X, Y e a rotação, ou seja, nossa máscara
vai poder rotacionar. Vou selecioná-la aqui, ó. Ela vai poder ter essa propriedade de estar rotacionando. Novamente, vou vir aqui. Agora aqui, terceira opção, Position, Scale e Rotation. Aqui, além da posição e rotação, né, nós temos a escala, ou seja, se o ator aproximasse, por exemplo, nessa imagem, a escala do tracking, a escala dessa máscara, iria aumentar. Então, é mais interessante assim deixar essa terceira opção, depende muito do seu caso. Eu vou deixar ela marcada. E agora nós vamos usar as opções de criar keyframes baseados em tracking. Aqui nesse ícone, se você notar, eu posso avançar frame a frame, olha só. Então ele vai calcular. Este primeiro caso ele é mais interessante para você ir ajustando sua máscara, ou seja, ó, vem aqui frame a frame, dou uma ajustada, posso aumentar aqui nossa área, posso estar rotacionando, e assim eu vou fazendo de acordo com a minha necessidade. Se vocês notarem, ele está seguindo o trajeto. Neste outro ícone, eu posso dar apenas um play e a partir do progresso ele vai calcular tudo de forma automática. Está sujeito a erros, mas eu vou exemplificar para vocês. Vou clicar aqui sobre ele. Olha só que interessante. Agora, cabe a gente a estar fazendo uma correção mais interessante. Olha só, vocês perceberam que aqui teve um pequeno erro. Basta aqui, no frame que começar a diminuir, porque, olha só, ele está seguindo perfeitamente o ponto que a gente fez. Nós marcamos aqui um pedaço aqui da parte direita, né, do rosto dele e um pedaço da sobrancelha, neste primeiro frame. Então ele seguiu. Então a gente pode ir corrigindo aqui, ó. Nós podemos aumentar novamente para que a ferramenta de tracking saiba o que a gente está querendo que ele rastreie. Vou avançar aqui novamente. Olha só. Vou alterar aqui. Feito isso, eu vou dar um play novamente e a gente vai ver o resultado. Olha só. Aqui eu já poderia dar um stop, ó. Olha só. E regular aqui, ó. O primeiro frame que ele já está virando o rosto, a gente faz uma seleção melhor. Dá outro play. Ótimo, olha só. Se vocês notarem, já está seguindo o nosso trajeto, que é o rosto do Brian. Agora, a gente pode aqui estar alterando as propriedades. Estes valores aqui é de Mask Feather, Opacity, Expansion. Eu vou mexer no Feather, que é a suavidade da borda, do efeito, né, dentro da máscara. Ótimo, vou colocar em 20. A opacidade eu não vou mexer. A opacidade, no caso, poderia anular o efeito. Enfim, não nos interessa. Expansão da máscara é mais interessante para a gente. Olha só, eu vou expandir a área de atuação do efeito para fora da máscara. Então eu vou deixar aqui em 40. Se eu clicar aqui, por exemplo, para inverter, ele vai inverter toda a seleção. Olha só, toda a área do vídeo vai ficar com o efeito, exceto a nossa área de máscara. Não nos interessa, eu vou deixar desmarcado aqui. E estes blocos nós já fizemos, né? E o Sharp Colors, ele vai deixar os pixels com umas cores mais evidentes, olha só. Olha só a diferença. Olha só que interessante. Então é isso. Eu vou deixar aqui o preview, o resultado final. Neste pequeno exemplo já deu para ter uma ideia, né, como o efeito funciona. É interessante que vocês pratiquem em seus vídeos, em seus projetos. E o nosso tutorial se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!